Olá, Breves. Hoje é quarta-feira, 15 de janeiro de 2025. Você vai acompanhar nessa edição do Balanço Geral Marajó. Um homem foi preso pela polícia militar acusado de agredir fisicamente o próprio pai e ameaçar a família. Veja também, o Hospital Regional do Marajó foi premiado pela 7ª vez consecutiva com a melhor gastronomia hospitalar. E ainda, quadro Saúde em Foco fala sobre o desequilíbrio emocional na fase da infância e adolescência. Você pode participar mandando sua pergunta para o nosso interativo. É agora no Balanço Geral Marajó, que já está no ar. Boa tarde, Breves! Sejam todos bem-vindos ao Balanço Geral Marajó nesta quarta-feira. Que coisa boa, que animação e, é claro, que alegria ter você aqui com a gente e ter nós aí também na sua casa, né? Isso mesmo. Como sempre, a gente faz questão de convidar você a participar aqui com a gente no nosso telejornal. Tem aquela fotinha muito legal lá da hora do almoço, aquela mesa repleta. Pode ser outras fotos também. Tem alguém aniversariando aí na sua casa? Manda pra gente, porque eu quero te ver aqui na telinha mais famosa do Marajó. Como participar? Você já sabe, pelo nosso WhatsApp 99285-2322 ou ainda nos encontre nas nossas redes sociais. Grupo Marajó de Comunicação. Eu e toda a nossa equipe estamos aqui aguardando a sua participação. Tá certo? E a gente vai seguindo no BG Marajó desta quarta-feira, já trazendo a primeira reportagem de hoje, porque o Hospital Regional Público do Marajó conquistou pela 7ª vez consecutiva a certificação por excelência em gastronomia hospitalar e sustentável. Os detalhes a gente vai acompanhar agora na tela do BG Marajó. Pelo 7º ano consecutivo, o Hospital Regional Público do Marajó, em Breves, reafirma seu compromisso com a sustentabilidade e a qualidade ao renovar a certificação nacional do Green Creature, concedida pela Fundação para a Pesquisa em Arquitetura e Ambiente. Este selo reconhece instituições que se destacam por oferecer refeições saborosas e nutritivas, preparadas de forma sustentável, sem o uso de aditivos químicos e com respeito ao meio ambiente. A conquista reflete os esforços contínuos da gestão do hospital em aprimorar cada vez mais a gastronomia hospitalar, integrando boas práticas ambientais e garantindo uma alimentação que alia saúde, responsabilidade ecológica e excelência. Muito bem, parabéns a todos os profissionais aí envolvidos nessa premiação mais do que justa, tá certo? A gente fica, claro, muito feliz. Que coisa boa, né, gente, receber a premiação pela gastronomia hospitalar. A gente sabe que não é fácil, tá certo? Mas pela 7ª vez o hospital aqui regional foi eleito. Aproveitar, mandar um abraço em nome dela, da nutricionista, a doutora Renata Feio, que é esposa do nosso diretor executivo aqui da Marajó TV, o seu Amauri Rebelo. E, claro, cumprimentar todos os profissionais aí do Hospital Regional do Marajó. A gente segue falando de saúde, de coisa boa, porque agora, hoje, né, quarta-feira, chegou o momento da gente falar sobre o quadro Saúde em Foco, que hoje traz aí o tema pra gente, desequilíbrio emocional na infância e também na adolescência. Por isso, a minha amiga querida, Leidiana de Deus, tá aí para conversar com o psicólogo Pablo Maia e vai, claro, tá trazendo informações pra gente e tirando todas as suas dúvidas agora no quadro Saúde em Foco.
Olá, muito boa tarde a você que acompanha a programação do Balanço Geral. Começa agora mais um episódio do nosso quadro Saúde em Foco, que tem como objetivo levar até você informações, conhecimentos e orientações acerca de vários temas voltados para a área de saúde, sempre recebendo convidados entrevistados, especialistas da área para esclarecer suas dúvidas acerca do tema do dia. E ainda no mês de janeiro estaremos falando sobre a temática do Janeiro Branco, que é uma campanha nacional que acontece todos os anos, que visa conscientizar a população sobre os cuidados sobre a saúde mental e emocional. E hoje nós vamos falar sobre o desequilíbrio mental na fase da infância e adolescência. E hoje eu recebo com muito carinho aqui no nosso programa o nosso querido amigo e parceiro já do programa, o psicólogo Pablo Maia. Boa tarde, Pablo. Seja bem-vindo. Boa tarde, Leidiana. Obrigado. Boa tarde, telespectadores. Maravilha. Pablo, a gente já começa com essa primeira pergunta que é muito importante, o qual nós recebemos aí muitas dúvidas, perguntas, mensagens dos nossos telespectadores com relação à questão da infância. Uma criança que ainda está em desenvolvimento, o que pode fazer com que essa criança possa desencadear um desequilíbrio emocional, sendo que ela ainda está em desenvolvimento? Exatamente, Leidiana. Frisar essa questão de desenvolvimento, né? A criança chega ao nosso mundo, a gente pode ter aquele entendimento que é uma folha em branco, tá? Mas isso não é uma verdade absoluta, vamos dizer assim, porque tem algumas outras características que podem ajudar nesse desenvolvimento de algum desequilíbrio emocional, de alguma doença mental e cognitiva, né? Tanto que a gente tem aspectos genéticos, né, que podem acontecer, tem aspectos biológicos que podem se desenvolver durante a gestação dessa mãe, né? Uma queda que pode afetar o feto, o consumo de álcool e drogas, né? O próprio estresse, tá? Da relação ali no momento da gestação pode impactar, né? no desenvolvimento dessa criança logo nos primeiros meses de vida dela. Tá? Também a gente tem as questões sociais, né? Que aí o primeiro contato social dessa criança é com a família. Então, a gente pode levar em consideração tudo isso para entender o que é um desenvolvimento normal e o que é um desenvolvimento que pode adoecer essa criança. Tá? Então, abordar, né, a saúde mental já do ponto de vista desse desenvolvimento da criança, isso pode dar boas dicas para a família, no sentido de como conduzir de uma maneira melhor, né, esse desenvolvimento. Claro, eu quero deixar, né, bem pontuado que não há uma receita de bolo, tá? A criança, ela chega no mundo com uma coisa que alguns profissionais talvez não levem muito em consideração, mas é uma questão que a gente chama de temperamento, né? Tem crianças que são mais agitadas, tem crianças que são mais calmas, então tem crianças que estão mais introspectivas, né? Isso é o temperamento. Isso daí a gente vai moldando com o tempo, a gente não muda. A criança que é calma, tímida, ela vai ser a vida toda. Só que a gente pode moldar para ela interagir melhor socialmente. Mas, né, dito isso, a gente pode também pontuar que as cobranças, né? Eu falo assim que quando a gente vai gerar um filho, a gente já cria uma expectativa, a gente já cria um plano futuro de como essa criança vai ser. Né? Isso daí a gente tem que ter um cuidado muito grande, né? Até onde aquilo que a gente deseja que essa criança se torne, realmente ela vai se tornar. Então a gente tem que ser um adulto, né? Que o adulto vai ser o espelho dessa criança. Se a gente for um adulto extremamente exigente com essa criança pode, e aí olha, eu estou falando a palavra extrema, né? Você pode ser exigente? Pode ser exigente. A extremidade, né? O excesso. Isso vai fazer com que essa criança entre num processo de estresse. E esse estresse vai fazer com que ela comece a interagir com o mundo de uma maneira desequilibrada, disfuncional, vamos dizer assim. Né? Então, a gente tem que ter uma medida dentro do como a gente pode cobrar desse. Qual é a quantidade que a gente pode cobrar dessa criança? Se a gente está cobrando, a gente ensinou primeiro ela como fazer, né? A criança está aprendendo. Ela vai errar várias vezes para depois acertar. Né? E a gente tem que ter isso muito claro na cabeça da gente, enquanto pai, enquanto mãe, que ela vai errar antes de acertar.
ela está construindo a consciência moral dela. E quem é que vai dar essa consciência moral para ela? A gente. Então, dependendo de como a gente passa essa informação, essa criança ela vai conseguir entender ou não. Tá? Então, é um processo dinâmico, né? Esses pais têm que entender isso, que é o processo dinâmico. Algumas crianças, elas evoluem mais rápido, outras crianças mais devagar. Não quer dizer que elas estão doentes. É que cada um tem um ritmo. Certo. Tá? E, às vezes, pressionar para que essa coisa saia do ritmo daquela criança é que pode causar o adoecimento. Né? Isso, estou falando da interação social, que é um dos fatores que causa ansiedade. Né? Essa semana mesmo eu avaliei uma criança de 3 anos, né, que a mãe estava receosa se a filha dela tinha autismo ou não. Eu descartei, mas eu falei, a tua filha é ansiosa. Ela é acelerada. Né? Tudo ela quer na hora rápido. Agora, claro, a gente tem que levar em consideração isso. Por exemplo, para uma criança de 3 anos. Aí eu vou usar uma palavra técnica aqui, mas eu vou explicar para vocês. Tá? Uma criança ela é egocêntrica, né? O ego de eu no centro. Então as coisas têm que girar em torno dela. Isso é normal até os 5 anos de idade, pelo menos. Tá? Que é quando ela começa a ter a capacidade de absorver questões morais, éticas, de hábito. Entendeu? Aí ela vai moldar o que ela pode, o que ela não pode, o que é individual, o que é coletivo. Mas ela tem uma tendência nesse início a querer que a coisa funcione do jeito dela. Ela vai insistir, ela vai fazer birra. Sim. A gente tem que ter a paciência para deixar aquela birra acabar. Tá? A gente tem que ter paciência para dizer o não e escutar o grito dela. Tá? Porque ela vai tentar manipular. A criança ela tem essa inteligência emocional. Né? Já vem embutida nela. Ela consegue manipular os pais através do choro, através da birra, através da insistência. Aquela história de ficar mãe, a mãe, tá, vou fazer. Né? Eu estou falando assim desse jeito que é para vocês entenderem porque vocês vivenciaram já isso. Né? Com certeza quem tem filho já vivenciou isso. E aí assim, né, tá insistindo, a gente tem que falar, tia, calma, não é a hora, não é pegar e vou te dar uma cintada, se tu não parar, né? Porque isso é que vai fazer o conflito, né, gerar esse transtorno. Né? A gente sabe que, né, como eu falei no programa anterior, já tenho uma certa idade, fui criado de uma outra maneira, né? Mas hoje em dia entendo que até deu certo, né, do jeito que eu fui criado, mas estava correto? Não. A maneira de punição era outra naquela Era época, outra. mas que deu certo. Deu certo, mas Não era correto. Não era correto. Por algumas questões deram certo. Entendeu? Então a criança ela tem isso, tá, gente? E aí, por exemplo, se a gente for falar da questão aprendizagem já na escola, imagina uma criança, porque eu falei de questões genéticas, né? Ela nasceu com déficit cognitivo, tá? Ela tem uma dificuldade maior de aprender. E tá ali todo mundo cobrando dela. Não, tu já tem 5 anos, tu já tem que saber ler, mas ela tem a dificuldade orgânica. O cérebro dela, do ponto de vista funcional, não está funcionando direito, né? E aí a cobrança excessiva e ela tenta e ela não consegue, isso vai criar todo um estresse nessa criança. Ela vai adoecer. É a mesma coisa tu ter uma criança com TDAH, né? Que ela impulsivamente não consegue parar, é um impulso. É do organismo dela. E tu quer insistir que ela fique parada. Isso vai causar um estresse na família e vai causar um estresse na criança. A gente tem que entender como ela funciona para poder conduzir melhor. Né? Então a família, assim, Leidiana, ela tem um papel fundamental. Né? Ela tem que se instruir, ela tem que procurar os profissionais, né, para ter essa instrução, para saber como conduzir. Assim como a criança ela pode nascer, né, sem nenhum transtorno, sem nenhuma síndrome, né, como o autismo é uma síndrome, né, o transtorno do TDAH é um transtorno, entendeu? O déficit cognitivo, né, que vai gerar uma certa dificuldade no neurodesenvolvimento dessa criança, no sociodesenvolvimento dessa criança. Tem crianças não, que vão nascer sem isso, mas às vezes a própria compensação da família pode fazer essa criança ficar uma criança tola, que tudo tem que ser do jeito dela. E isso pode causar um estresse, talvez não em ti, porque tu está compactuando com a criança, mas quem está no entorno, quem está enxergando aquilo. Né, e vai gerar crítica contra essa família. Né? Então, entender o desenvolvimento da criança tem todo esse contexto, toda essa complexidade. Né? Mas se a gente
né, a ter a informação, for atrás da informação, né, se identificar, como tu perguntaste, a questão da identificação, né, a gente cria nossos filhos, a gente sabe como eles funcionam. Se eles começarem a sair muito daquele comportamento habitual que eles têm, eu acho que é o momento da gente procurar um profissional para avaliar. Sem dúvida. Pablo, na atual sociedade que nós vivemos, como nós estamos em constante processo de mudança de consciência, mudança de comportamento, mudança de rotina, e com o advento da internet, esse consumo abusivo da internet, principalmente pela juventude, não que nós adultos não usemos, né? Mas os adolescentes, eles usam muito mais, né? Você acredita que podemos classificar a internet como um fator que contribui significativamente para afetar a saúde emocional desses adolescentes? E caso sim, se você pudesse elencar quais as dificuldades maiores que os adolescentes da nossa sociedade hoje estão enfrentando, que possa desencadear um desequilíbrio emocional? Certo, Leidiana. É assim, uma pergunta importante, né? A gente falar dessa coisa que é da atualidade. Mas eu vou iniciar minha fala falando que a adolescência, ela é um momento de pêndulo, né? O que seria um momento de pêndulo? O adolescente está lá e aqui, né? Então ele vai lá na adolescência e vai lá na vida adulta. Ele está nessa transição, tá? E essa transição, ela cria algumas questões, né? E a gente percebe uma necessidade de dar certo muito rápido. E aí eu pego e entro nessa tua questão, que é a questão da internet. A internet, gente, a gente não pode demonizar a internet. Ela está aí, ela tem muita informação boa, também tem informação ruim, mas principalmente a internet, ela é um instrumento de molde, ela vai moldando essa sociedade, ela vai moldando esse adolescente através da informação. Eu me lembro que, quando eu estava na adolescência, né, passar no vestibular com 18 anos, com 20 anos, está tudo ok. Hoje em dia a gente vê o adolescente querer passar com 16. Por que essa pressa, né? Por que tu achar que com 25 anos, né, que já é um adulto jovem, tu já tem que estar bem sucedido? Isso é um efeito da internet, né? Quando eles abrem lá, né, as plataformas que tem aqueles youtubers com 17, 14 anos, 20 anos, ganhando 50 mil, 100 mil reais, isso afeta eles nesse sentido, né? Positivamente, porque estimula eles a avançar, e negativamente, porque se eles batem a barreira dos 20 anos, eles já se sentem fracassados, né? E por se sentir fracassado, gente, isso vai afetar emocionalmente, né? A depressão, a ansiedade, entendeu? As fobias sociais, isso vai afetar. Mas, como eu disse, a gente não pode demonizar, né, a internet. A gente tem, como adulto, na verdade, participar, né, debater, né, mostrar por que que o fulano, que é youtuber, né, com 20 anos está bem sucedido, né? Qual foi a história? Né? Qual foi o apoio que esse sujeito teve para ele estar com 20 anos bem sucedido? Porque tem toda uma história por trás. O que eles estão olhando na internet é o resultado. O cara viajando para o exterior já é o resultado de todo um trabalho que foi feito para trás. Se a gente for fazer uma analogia com isso, se a gente pegar um jogador de futebol que está bem sucedido com 20 anos, mas ele está treinando desde os 4. Né? Então, tudo tem um investimento em cima para você ser bem sucedido. E a gente não pode entrar na fantasia e, de certa maneira, a internet ela te vende algumas fantasias também. Né? De achar que, num toque de mágica, a tua vida deu certo. Porque não é assim. Tudo tem um trabalho por trás. E o papel da gente adulta é justamente mostrar isso. Que tem um trabalho, tem uma construção por trás disso. Essas explicações, os adolescentes necessitam. A gente tem que ter paciência enquanto adulto para dar essas explicações para ele. Né? Entender que todo sucesso ele foi lapidado com vitórias e com derrotas. Não foi só com vitórias. Né? A pessoa bem-sucedida, ela não ganhou toda vez, ela perdeu também, várias vezes.
Se a gente for ver os grandes inventores do passado, quantas vezes eles não foram testando o invento deles até o invento deles dar certo, né? Então a vida é isso. Só que o adolescente ele não vê isso, né? Ele tem uma pressa, né? E essa pressa angustia eles também, né? Eles querem logo. Como eu falei, eles estão num pêndulo, né? Eles têm a tolice da criança, mas querem ter o direito do adulto. Eles não querem ter responsabilidade na casa, mas querem ter o direito de ir na festa. Eles querem exigir um objeto, mas não querem ter a obrigação de estudar, muitas das vezes, né? A gente tem que mostrar isso, que a vida adulta, tu tem que te preparar para chegar lá, então tu tem que produzir aqui, né? E a produção onde é? Na escola, é estudando, né? E ter a paciência para chegar na vida adulta. Eu falo assim, olha, que eles não entendem muito bem, né? Uma adolescência, Leidiana, ela tem 7 anos só. Começa nos 12, acaba nos 18. Os 11, né? Pré-adolescência. Aí eles têm uma pressa grande para chegar na vida adulta. A vida adulta leva 50 anos, 60 anos, entendeu? Vai ter muito tempo para fazer tudo o que tu quer. E aqueles 7 anos que é a adolescência, você tem que aproveitar realmente para se formar, né? Se formar no sentido literal, aprender como o mundo funciona. Agora, claro, Freud fala que a frustração faz parte da vida e ela é necessária para a gente amadurecer, né? Então, assim, a gente não pode também livrar nossos filhos de frustração. Eles têm que passar por algumas frustrações, sim. Que isso vai, né, criar uma resistência maior para os nãos que vão vir no futuro. Porque a vida adulta não é a vida lá de casa, né, que eu vou ajeitar para o meu filho. A vida adulta, tu vai receber sims e muitos nãos. A gente tem que ter consciência disso. Tá certo, Pablo? E você que está nos assistindo pode participar do nosso programa enviando suas mensagens para o nosso interativo, que está aparecendo aqui embaixo no seu vídeo. Ou pode direcionar o seu celular no nosso QR Code. E daqui a pouquinho eu volto com a sua participação e mais bate-papo com o psicólogo Pablo Maia aqui no Saúde em Foco. Meire, eu volto com você. Tá certo, obrigada, Leidiana. Daqui a pouquinho tem mais quadro Saúde em Foco e você, é claro, pode participar, mande pra gente a sua pergunta, a sua dúvida através do nosso interativo. Estamos aqui, claro, aguardando a sua participação. Vamos seguindo com mais informação aqui no BG Marajó, porque um homem foi preso após agredir fisicamente o próprio pai e ameaçar também todo o restante da família. A gente vai trazer mais informações agora na tela do BG Marajó. Aqui no município de Breves, um homem foi preso depois de agredir fisicamente o próprio pai e ameaçar de morte o irmão. Para dar mais informações para a gente, eu vou conversar com ele, o comandante do 9º BPM, Coronel Félix Júnior, que vai dar mais informações para a gente. Coronel, como a polícia conseguiu chegar nesse local e efetuar a prisão desse acusado? São informações que são passadas pelas pessoas, né? Nos orientando que havia um indivíduo transtornado, fora de si, dentro da casa, que inclusive teria agredido seu próprio pai. A guarnição chegou ao local, verificou realmente que procedia, se tornou informação, informe se tornou informação. O indivíduo foi imobilizado, foi devidamente algemado e apresentado. Isso é efeito de entorpecente, né? O indivíduo consome drogas, às vezes até roubando material de dentro da sua própria casa para sustentar o vício. E causa esse transtorno todo, né? E o indivíduo teve que ser detido e foi apresentado à delegacia. O pai foi ferido. Infelizmente sim, né? A gente sabe que nós somos todos sujeitos a esse tipo de coisa que é essa droga, o problema da droga, né? Que entra nas nossas famílias, é lógico que ninguém quer, né? Mas se a gente não for diligente, não policiar diariamente nossos filhos com as coisas mais simples, com o que leva, com o que traz, com a amizade, a gente tem que ser duro, tem que fazer a parte de pai, porque senão acontece uma situação igual a essa que ocorreu hoje. Foi detido, deve responder pelo crime. Sim, exatamente, lesão corporal, inclusive um indivíduo capaz de lesionar o seu próprio pai, imagina o meu, né? Imagina o das pessoas que estão nos acompanhando. Então, um indivíduo desse não pode estar, ou recebe o tratamento devido, né? Porque a gente sabe o que acontece sob efeito de entorpecente. Muitas dessas vezes o indivíduo fica
para de consumir determinado tempo, cria aquela situação da falta, né, no momento que está sem o produto, muitas vezes se torna muito agressivo, às vezes depressivo, tem situação de suicídio, tem diversas situações que decorrem dos efeitos da droga, né? Tá certo, obrigada ao Coronel Félix Júnior, comandante do 9º BPM, que está de volta aqui no município de Breves. Inclusive, agora há pouco, né, o Coronel Félix Júnior participou ali de um momento especial lá no SEDEP, né, foi recebido novamente pelos seus colegas de farda em uma cerimônia fechada ali, e a gente aproveita aqui, claro, para dar mais uma vez as boas-vindas. Ele que esteve como subcomandante do CPR-12, agora ele retorna a Breves como comandante do 9º BPM. A nossa parceria, é claro, continua para estar informando, levando à população aí informações sobre as ações, o trabalho da Polícia Militar em combate aí à criminalidade, tá certo? Gente, olha só, eu vou para um rápido intervalo comercial, não sai daí, daqui a pouquinho tem muito mais BG Marajó. Eu vou, mas eu volto.